Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um EloCast, o podcast da Elo, mais uma vez, com essa parceria com a Somos Produções. Pessoal, aqui é sensacional. Busquem aí suas aulas, vídeos, podcast, o que vocês quiserem gravar, eles fazem. Procura essa gente, que eles são demais. Estamos aqui hoje com outro olhar. Hoje o olhar do adotivo, Alexandre Lucchesi, prazer, finalmente conseguimos, marcamos. E que bom te ter aqui hoje. Um prazer. Muito bom conhecer aqui, rever o amigo Peterson, tem um trabalho tão importante na Elo. E conhecer o pessoal da produção também. Maravilhoso esse espaço aqui. Legal, né? Demais. Estão de parabéns. E, então tá, vamos começar assim. O Alexandre, né, é jornalista, mas eu vou deixar que tu te apresente mais e já conta um pouquinho da tua história, como é que nós chegamos até aqui e aqui. Boa, Peterson, valeu. Então, como o Peterson falou, eu sou jornalista de formação e também filho adotivo. Então, eu sempre soube da minha noção, eu fui adotado bebê, fui adotado pequenininho. E cresci sabendo disso, nunca foi um tabu para mim. Mas na idade adulta, ali para a virada dos meus 30 anos, eu comecei a me questionar o que significava adoção na minha vida. E dentro desse processo, será que eu vou fazer busca por origem biológica, né? No sentido de conhecer minha... Crise existencial. Crises. E a virada, assim, para uma idade mais adulta, trabalho, relacionamento e... Enfim, aí comecei a questionar a respeito disso, né? Pô, será que eu vou conhecer minha família biológica? Comecei a me perguntar. E nesse momento, eu já trabalhava em redação de jornal aqui e tudo, e fui buscar conteúdos que pudessem tratar sobre isso, sobre o que eu estava vivendo. Jornais, livros, filmes e tal. E não encontrei muita coisa a respeito de adoção do ponto de vista dos filhos. Você deve saber, né, Pedro, a gente não encontra muito nem sobre o ponto de vista dos pais, né, das autoridades. Tem alguma coisa, né? Mas do ponto de vista dos filhos, menos ainda. Não encontrava coisas que pudessem me ajudar a responder ou trabalhar as minhas questões. Então, eu fui buscando nisso. Eu primeiro encontrei nos grupos de Orkut, Facebook, enfim, fui conversando com filhos adotados e já me valendo da prerrogativa de ser jornalista, né? Eu dizia, olha, é o seguinte, eu sou jornalista, eu quero fazer um livro sobre adoção do ponto de vista dos filhos e quero conversar com você, né? Eu geralmente entrava em comunidades, Peterson, de filhos buscando família biológica. Por quê? Porque era um jeito de encontrar pessoas que estavam dispostas a falar. Que eram pessoas que estavam com muita vontade de conhecer sua família biológica, enfim. Então, tanto que escreviam ali, né? Falavam sobre a sua história, expunham publicamente. E eu vinha lá e falava, olha... Isso não era pai ainda, quando começou essa busca. Não, foi antes disso. Isso é outra coisa que a gente pode falar, que eu acho que foi importante também. Mas e aí comecei a olhar e perguntar para as pessoas, né? Olha, por que você está buscando? E outras pessoas que vinham também, que às vezes vinham dar relato, olha, encontrei meu pai biológico, minha mãe biológica e tal. Eu vinha perguntar, e aí como é que foi? Essa busca por história, ela começa antes de tu buscar a tua história. Antes de buscar a minha história. Por quê? Porque o investimento em buscar a família biológica... que é gigantesco. Não do ponto de vista financeiro, às vezes pode envolver, mas emocionalmente é muito grande. Porque assim, eu vou falar com os meus pais adotivos sobre isso, como é que eles vão receber essa questão, né? Eles podem ficar magoados, eventualmente podem, né, ficar chateados, não entenderem, né? Isso já é uma questão. Depois, então, se eu for para a busca e se eu encontro a pessoa e uma mãe biológica ou um outro familiar e sou mal recebido, como é que eu lido com isso, né? Então, são pontos de vista... Então, assim, para você investir isso, você tem que sentir muito desejo em fazer. Você tem que querer muito, né? E é isso que eu estava me perguntando, né? Por que as pessoas estão indo atrás? O que elas ganham fazendo isso? Porque tem a parte romântica da coisa, né? Que é tu imaginar e tem o real, né? Então, tu não sabe o que tá do outro lado, né? Exatamente. O que vem? Exatamente. Né? Qual foi o motivo? Porque acho que começa, talvez, pensando em motivo, não. Eu acho que sim. Eu acho que uma das perguntas fundadoras é essa, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu. E nesse processo, assim, eu acabei entrevistando muita gente, conversando com muita gente
E isso acabou gerando Vida de Adotivo, que é no meu livro que... nesse processo eu fiz a minha busca por origens também, conheci minha família biológica, eu conto no Vida de Adotivo. Mas eu trago também 12 relatos de outras pessoas, que essas que eu fui conhecendo e outras que eu conheci depois, né? A Letícia eu conheci num evento, depois que eu comecei a publicar alguns relatos. Que a gente se conheceu quando estava nessa busca de histórias também, né? Que daí tu começou a participar dos grupos de apoio também. Uhum. Eu comecei a fazer primeiro uns livrinhos artesanais pequenininhos, com alguns relatos, para levar e mostrar para as pessoas, é isso que eu estou fazendo. Que era a Vida de Adotivo também. Vida de Adotivo. Uhum. Eu tenho isso. E aí, conhecendo os grupos, eu comecei a me dar conta que a adoção hoje ela é diferente do meu tempo, né? Eu não tinha ideia disso, né? A questão das famílias interraciais, de adoções de crianças maiores, adolescentes. Tu foi adotado já no Estatuto da Criança? Não, pós-90 antes? Não, foi antes. Eu fui adotado em 82. Aqueles que... Como é que a gente pergunta a idade sem perguntar? Não, eu sou velho, fui adotado em 82. Não, tá. Bem... Foi antes disso e era muito natural essa... Obviamente, já existia a adoção legal, a adoção brasileira já era tipificada como crime, mas era muito comum. Mas era outra muito coisa. Comum. E a minha adoção foi assim. Foi direta? Foi adoção direta. Porque também era o normal, não tinha nada muito... Foi direta, mas a brasileira que a gente diz no sentido de eu fui registrado como filho biológico dos meus pais adotivos. Né? Isso era muito comum, assim, à época. Vamos pensar que é antes da Constituição, né? Então, antes da Constituição de 88, que muda tudo. O ECA depois 90, então tá fazendo... E como existia já uma legislação sobre adoção, mas, por exemplo, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos de filhos biológicos e tudo. Isso. Então, era muito comum se fazer desse modo. Era uma filiação de menor categoria e não tinha direito a nada. Uhum. Exatamente. E tu tem irmãos, outros adotivos? Não. Então, como é que é a tua família adotiva, tua família? Então, eu cheguei... fui muito mimado. Eu tenho 4 irmãs que são biológicas entre si. São filhas biológicas. Mais velhas? As 4? Mais velhas. Tu foi mimado, então. Demais, nossa. Enfim, e aí tinha essa questão. Meus pais desejavam muito ter um filho menino, né? E aí foi uma oportunidade. E do lado da minha família... A minha família biológica, eu tenho irmãos por parte de pai e por parte de mãe também. E a minha família, o meu pai biológico faleceu antes de eu conhecê-lo, né? Mas acabei conhecendo a viúva. Como é que tu fez essa busca? Né? Então, a minha busca foi... Eu sabia de algumas informações que meus pais adotivos tinham, né? Meus pais... sempre me falaram sobre a minha adoção, sempre foi uma coisa aberta, sempre foi uma coisa clara, né? E eu fui questionar eles, então, né? E fiquei muito receoso, assim, porque, enfim, né? Eu nunca foi uma questão para mim, nunca foi uma questão muito presente. Mas como que a pessoa entende, né? Às vezes, talvez, parece... Tu não queria se sentir um traidor. Exato. E não tem como a gente se sentir muito diferente. Porque, assim, como eu não questionava sobre isso, a pessoa, mas por que agora isso, né? Por que nesse momento, né? Eu tô questionando a respeito desse assunto, desse tema. E realmente, meus pais, eu acho que tiveram um estranhamento, assim, inicial. Mas aí perceberam também, mas um estranhamento no sentido de... Por que isso agora, né? O que tá faltando? Mas não no sentido de não apoiar, né? Sempre apoiaram. Agora, isso de não estar faltando, eu acho que é importante falar também, Petros, porque às vezes alguns pais adotivos têm um pouco essa perspectiva, né? De que quando existe alguma busca para família biológica e tudo, é como se porque algo está faltando na família adotiva. Eu costumo dizer que é geralmente o contrário, porque... Se a criança, o adolescente, né, o adulto, o adotado, ele tem esse interesse, e é um interesse que, como a gente falou, envolve todo um custo emocional, e ele se permite a isso, e além disso, ele fala a você sobre isso, você pai, mãe, e ele sabe que, eventualmente, em você isso pode causar alguma dor, algum conflito, é porque ele confia que você confia nele e confia na sua capacidade de superar alguma questão que você tenha interna para isso. Então,
na verdade, é um indicativo de que o pertencimento da família, de que o envolvimento, ele está muito seguro, muito tranquilo para a criança ou adolescente conseguir falar sobre isso. Esse medo, na verdade, não é que tem a ver com o filho. Na verdade, tem a ver com os pais, porque, na verdade, a gente é um sentimento que a gente... Agora nós estamos debatendo a versão do filho e a versão do pai. Mas, assim, eu acho que uma das maiores questões nossas, assim, de quem adota, muitas vezes, é ser suficiente, bastar para esse filho, entendeu? Então, acho que a gente tem isso. É uma preocupação. E se eu não for suficiente, se eu não der conta, se eu não conseguir suprir, a gente se sente numa obrigação de suprir tudo, que a gente não vai conseguir também. E a gente não tem essa obrigação de suprir tudo, né? Então, assim, de ser suficiente para esse filho, de bastar. E aí, quando vem a preocupação por busca de origem, a gente fica naquele desespero. Nossa, então eu não estou dando conta, onde foi que eu errei? E não é por aí, né? Exatamente, porque é algo que não é... que faltou dentro da família adotiva. É uma questão da gente conseguir construir a nossa história. Questões que não tem como a gente buscar dentro da família adotiva, são questões próprias. E é poder trabalhar isso, é poder se questionar a respeito disso. Porque, às vezes, eu acho que o que é importante, o que a gente... né, eu acabei lançando Vida de Adotivo e fui lançando outros livros e me envolvendo muito com o campo da adoção. O Vida de Adotivo saiu essa edição em 2020. E aí foi isso também, integrando outros relatos, com adoções de crianças maiores, adolescentes, famílias interraciais. Então ele tomou esse formato para apresentar um panorama do que é a experiência de ser um filho adotivo no Brasil. Então acabei trazendo relatos que são parecidos com o meu, mas também relatos que divergem bastante para quem, enfim, for filho adotivo ou for uma família adotiva, todos poderem se identificar. E ele ajudou a dar um boom até na questão do que a gente tinha de literatura até então, né? Porque o que tinha mesmo realmente ou eram livros mais técnicos, assim, quando falava de adoção, Sim. Ou algumas coisas mais ali, a versão dos pais, mas geralmente livros de adoção eram livros mais voltados para psicologia, livros nesse sentido, assim. E aí tu traz uma questão, eu acho, dos que eu lembro, assim, eu acho que é o primeiro livro mais jornalístico, vamos dizer assim, né? Acho que talvez sim. Eu acho que assim, de adoção, eu não lembro de nenhum outro. Então ele tem essa pegada mais ali das pessoas quase que em primeira pessoa ali. Então, tu pegar aquela coisa do sentimento mesmo, do que é estar do outro lado. Que é aquela coisa que a gente não consegue compreender dos nossos filhos, às vezes, assim. A gente nunca... Tem muita coisa que a gente passa, mas a gente nunca sabe o que ele carrega, o que ele absorveu. Então, ali, o teu livro, eu acho que ele ajuda bastante isso. E tu pegou bem uma época ali, que daí veio pandemia, veio o boom das redes sociais, e as redes sociais também, né, te deram bastante... Deu uma movimentada ali. Foi uma coisa meio doida ali ficou também. todo mundo trancado em casa também, lendo. E teve uma coisa também que eu me lembro que começou a pandemia, aí eu comecei com o financiamento coletivo pro livro. Comecei a buscar para conseguir editar. E eu me lembro que as pessoas falavam, não, mas espera passar isso e tudo, porque agora tá tudo muito confuso. É só 6 meses. Em 40 dias passa. E eu falei, cara, o que eu tenho para fazer agora é isso, né? Então, deu uma coincidência, não sei se fosse em outro momento também, mas foi muito bacana, porque acabou fermentando algo que aconteceu depois, que foi... O Vida de Adotivo, ele acabou circulando primeiro nos grupos de apoio à adoção, né? Isso que é uma coisa que eu não esperava, né? Eu ficava sempre pensando assim, cara, vou chegar lá, já, sabe, velho, meio careca e tal, falando sobre busca de origem, sabe? Tipo, que é uma coisa que vai acontecer lá na frente e as pessoas estão esperando um bebê, uma criança e tal. Então, eu não esperava que os grupos de apoio tivessem tanto desejo de ouvir esses relatos, né? Esperava alguma resistência? Talvez porque também. Os grupos, né, eu sei que tem um movimento, tem as meninas do Adotivas também, né, que elas falam também, que às vezes, muitas vezes tem essa ideia de que tem uma coisa que parece que não tem tanta abertura, parece que e realmente alguns pais não querem a busca, então assim, a gente... mas eu acho que sim, acho que teve sim. Para mim teve muito isso, eu acho também, assim, né, duas coisas, assim, eu acho que é importante pontuar.
E essa questão da gente poder fazer um livro como esse e também nos encontrarmos pelas redes sociais, os adotados, né, depois desse ciclo, né, de passar pelos grupos de apoio e tudo, é fruto do trabalho dos grupos de apoio e das organizações pró-adoção, pró-acolhimento do Brasil nos últimos 30 anos, desde a Constituição. A gente é fruto disso. Né? A gente não tem, então, a gente precisa reconhecer, né, que, obviamente, existem resistências no campo e tudo, mas se a gente pode falar mais tranquilamente, mais abertamente sobre adoção hoje, é porque teve pessoas, gerações anteriores, que vieram trabalhando isso, né? E os pais fizeram um trabalho muito importante nisso também. Por exemplo, o ECA está fazendo agora, né? Esse mês. Fez agora passado, em julho, 35 anos. 35 anos. Então, é a geração que está adotando agora. Exatamente, não é à toa. É a geração dos adotados adultos agora. Não é à toa, então. Eu tô com 42. Então, assim, as pessoas, assim, tem que perceber que, assim, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Democrática, as coisas funcionavam de um jeito. E esses dias eu estava falando também com o Kiko Era o pego Goifman. pra criar, né? Falar com o Kiko Goifman, que fez o documentário, o 33, o filme 33, muito bacana também, é o filho adotivo. E ele dizia, uma coisa que eu dizia, as pessoas às vezes achavam que era exagero, ele disse a mesma coisa que eu. Cara, eu falar antes de adoção, a adoção antes dos meus 30 anos... eu me sentia receoso porque eu estava admitindo publicamente que meus pais cometeram um crime. Tá entendendo? Então, assim, isso acontecia comigo. Mas como é que eu vou falar alguma coisa? Porque depois dos 30 anos prescreveu qualquer coisa. Então, eu vou me sentir mais à vontade. Tanto é que ele fez o filme 33 com 33 anos, né? E eu também sentia isso. Cara, como é que eu vou falar, né? Porque pode ser tipificado ainda e tudo. Então, assim, tu pensa como isso influenciava na gente. E como a geração que vem depois disso fala com muito mais tranquilidade, com muito mais liberdade. Respaldo, segurança jurídica. Tudo, exatamente. Né? E fora, né, tinha a questão cultural também. A questão cultural. De que é uma adoção, que era uma filiação de segunda categoria, né? Que tu era menos filho, que a sociedade entendido pegou para criar, o filho de criação. Então, era uma outra pegada. E hoje, sim, a gente faz os encontros de preparação para adoção e toda a turma tem. Essa turma que está acontecendo agora, começou esse mês, acho que a gente tem 3 adotados ali já na fila esperando para adoção. Então, eles têm essa coisa também da continuidade, de pessoas que adotaram, de querer adotar, uma coisa meio que sente que tem um dever de devolver para o universo. Então... E esses pais também que adotam, a partir daí, eles são mais receptivos para esses debates, para esses diálogos. Então, é fruto disso também. Acho que todo esse movimento, né, é um fruto social histórico, né? Não é porque o Alexandre é mais esperto que os adotados. Não, é social histórico que a gente está vivendo. E hoje quem adota tem uma preparação que não tinha antes. Exatamente. Consegue acolher esses discursos, né? E outra coisa que eu ia pontuar também, você falou das adotivas, acho que tem isso, a gente tem que reconhecer a importância dos grupos de apoio, desse processo, desse movimento. E também, outra coisa que eu acho que a gente tem que sempre recomendar o trabalho das adotivas e eu acho que é muito importante, né? Dar um abraço para elas. Elas têm podcast também. Exatamente. E também falar uma coisa que é importante. Por exemplo, eu não sofro os ataques que elas sofrem. Eu não sofro. Por quê? Porque eu sou homem e sou branco. Tem isso. Tu entende? É um outro recorte. É um outro recorte. Então, assim, eu acho muito corajoso o que elas fazem e eu acho que eu trago um ponto de vista, mas elas trazem outro muito, 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 muito importante e a gente tem que perceber que tem sutilezas, né, nos espaços que se abrem para mim e para outros adotados também. A gente não pode perder isso de... E qualquer questão que se fale de adoção é porque tu falou, né? Não, tem uma passabilidade que se tu não falar que tu é adotado, tu... Sim, ok. Sim. Adoção, fenotipicamente isso, tal, adoção interracial é outra coisa. Tá ali. Então tem coisas ainda que a gente precisa superar muito, né? A gente tem essa abertura já, mas para alguém branco, né? A gente consegue... Agora, quando são pessoas, né,
de outros grupos sociais, outros grupos raciais, ainda pega muito forte a questão da ingratidão, muito forte ainda. São ingratos e estão buscando. É que tem... Claro, nós mesmos, a gente já divergimos em algumas questões, assim, por exemplo, na época que teve muito... Hoje eu não vejo tanta discussão sobre isso, mas eu tinha muita discussão da adoção aberta, né, que chamava. Sim, sim. Aí fala um pouquinho o que é. Sobre a adoção aberta? Isso. Então, foi um debate que começou há algum tempo, né? E deu uma esfriada, uma esfriada. Mas era uma possibilidade de você oferecer algum grau de contato entre a família adotiva e a família biológica, né? Seja por, enfim, uma carta, seja por contato de WhatsApp ocasionalmente, seja por encontros pessoais, enfim. Mas é uma prática que é comum fora do país, né? No hemisfério norte tem muito essa prática. A gente vê nos filmes americanos, né? Isso é muito comum também. E... Aquelas questões das entregas, né? Que são... Juno é clássico isso, né? Mas na Espanha tem muitos outros países, né? Foi se tornando uma possibilidade de... Aqui também existe uma prática em alguns lugares, né? E principalmente eu acho que a adoção compartilhada de irmãos também também, né, não tem contato com pai, mãe biológico, mas também os irmãos poderem, né? Isso vem se ampliando de alguma maneira também. Porque quando a gente joga, às vezes, alguns temas aí em rede social, também as pessoas leem... A gente tá na geração que a gente lê o título só, né? A gente não se aprofunda em nada. Ou existe corte. Isso, o corte. Daí a pessoa fala adoção aberta, as pessoas... Nossa, agora eu vou ser obrigado a trazer a família toda pra dentro de casa. E não é por aí. E a gente, claro... Porque a gente entende também que cada caso é muito específico, né? Então, tem famílias que foram afastadas porque representam risco. Então, não tem condição. Então, é outra situação. E a legislação, o que acontece? Quando tu adota, a família de origem, ela não tem informação nenhuma sobre quem adotou. Justamente para garantir segurança, enfim. E depois é possível se partir da família adotiva. Isso, principalmente do adotado, a busca de origem, que é um processo legal, que tu faz a manifestação. E isso vai ser avaliado, questão que vai beneficiar. E tu, depois dos 18, tu pode buscar tranquilamente. Mas tu tem essas informações. Só que as pessoas às vezes fantasiam, nossa, e agora? Adoção aberta. Então, eu tenho minhas restrições. Quando surgiu a época, a discussão ficou meio uma campanha. Parece que... Eu acho que nada é único, assim. Então, tipo assim, a minha história com o Lucas é uma. Né? A minha história com o Lucas agora, por exemplo. Eu apadrinhei o Lucas numa época específica também, há 10 anos atrás. E aí depois, ele sendo destituído, não tinha ninguém na fila, e aí eu adotei ele. Ok. Agora tem um projeto de lei que passou na comissão, já que eu sou contrário. Que é que padrinhos e família acolhedora tenham prioridade na adoção. Ah, sim. Eu sou contrário. Eu acho que uma coisa é uma coisa. Eu acho que ainda tem que se respeitar o SNA. Isso gera muita confusão. Isso. Mas geralmente os legisladores não são as pessoas que vivem a adoção. Então a gente tem por isso que a gente tem que estar mais atento nesses movimentos aí. E aí também, daí quando se fala a minha história ali com o apadrinhamento foi ok, mas se eu for falar no geral, eu não acho que é a regra. A minha, porque a primeira coisa foi consultada se tinha alguém na fila. E para um perfil de 9 anos a 10 anos atrás não tinha. Sim. Hoje já é difícil, imagina na época. E aí, quando a gente fala de adoção aberta, as pessoas também, como eu te falei, né? Primeiro tu tem a parte romântica. Nossa, vou encontrar a família, vai ser tudo lindo. Sim. Seremos todos uma grande família. E não, né? Às vezes essa família não quer. Às vezes ela entregou, ela não quer saber mesmo dessa criança, desse adolescente, porque vai lembrar questões específicas de uma época, né? E aí me fala um pouquinho, nós estamos muito isso eu acho que eu me lembro disso que você está falando. Tem um depoimento do professor Jesus Palácios, que é
Ele é espanhol. Ele é sensacional. Eu vi uma palestra dele já. E ele fala uma coisa muito interessante, assim, ele foi uma peça muito importante para estabelecer a adoção aberta como ela funciona na Espanha agora. E ele fala duas coisas que são fundamentais quando a gente fala de adoção aberta. É você ter um consentimento mútuo, ou seja, as duas famílias terem esse interesse. Então, tanto a família adotiva quanto a família de origem, né? Então, os dois terem esse interesse, esse desejo, né? Então, não pode ser uma coisa imposta, uma família e pela outra. E a outra questão é mediação. Você não pode fazer isso sem uma mediação. Você precisa ter um ente que possa regular isso e mediar de alguma maneira. Porque o que eu sinto que a adoção aberta, ela começou, teve um certo... Um debate, né, interessante, a gente pensa. Só que, às vezes, essa relação pode ser tensa. A gente não pode ser aventureiro, né? A gente sair, busca desenfreada. E no Brasil a gente não tem essa legislação. Não. Então, quem é responsável? A família adotiva pela criança. Então, você tem que se responsabilizar, você tem que pensar os riscos, pensar as possibilidades. Porque é isso, é a mesma coisa. Pais separados. Você tem lá alguém que vai mediar. O fulano precisa... tá segunda-feira lá em casa porque tem a escola e se isso não acontecer, você tem um ente mediador. Adoção aberta, a mesma coisa. Você precisa ter alguém para regular em momentos de tensão, porque eles podem acontecer. Né? Então, é importante isso. Né? Não é uma coisa que as famílias agora adotivas... eu vou fazer minha adoção aberta. Não. Embora tenham situações, né? Tenham o Lindomar Darós, do Rio de Janeiro, tem um trabalho muito legal. Eles têm conseguido fazer isso, principalmente dentro com entregas protegidas, entrega legal, porque aí não existe uma situação que a família biológica quase fica como ré ali, né? Então, não tem essa tensão. Então, você consegue estabelecer. E é exatamente isso que você falou, é cada caso um caso. Então, a gente precisa pensar nisso com muita calma, com muita preparação, né? Eu acho também que, às vezes, assim, também... O processo de adaptação, ele é muito, muito específico, assim. Então, e às vezes, é anos e anos, e mesmo assim... Então, às vezes, essa busca, essa aproximação, esse aberto aí, eu acho que ele funciona mais na maioridade. Sabe? Eu acho que, às vezes, tu dá muita... O que é? Tu traz muita responsabilidade também até para essa criança, para esse adolescente, às vezes. E, às vezes, ele não tem uma maturidade de... Porque eles chegam pra gente repleto de dúvidas. É muita dúvida. E por quê? Não sei, e o que é esse encontro? Então, às vezes, eles acham que pode passar uma ideia do que Por isso que tu fala da mediação é importante. Porque passa uma ideia, às vezes, de que eu vou para lavar roupa suja, ou eu vou lá para fazer esse encontro, esse confronto. E acho que é legítimo também. Sim. Se quiser, depois da maioridade, fazer, nem que seja o porquê... acho que é legítimo, só que tem que ter cautela, porque às vezes também tem um outro processo acontecendo ali, que é o criar um ninho, né? Pertencer àquela família. Então, são duas coisas que às vezes elas... Quando a gente quer ser o salvador e achar que tudo, a gente tem que ser... Primeiro a gente responsabiliza pela criança e depois a questão da família, né? Exatamente. Acho que a gente tem que pesar os riscos, né? Perceber, né? O que a gente pode bancar, até psiquicamente, né? Quanto os pais adotivos também, quanto se abalam com isso também, quanto mexem nas suas crenças, nas suas questões. E falar com isso abertamente com a criança, até para dizer, olha, talvez não seja o momento agora, mas isso vai ter um momento. Isso diminui a ansiedade também, né? Você dizer, olha, agora a gente não vai, mas vai ter com idade, com tal idade, com tal momento. Então, pelo menos você expor essas razões, né? Você conseguir conversar sobre isso, né? Isso diminui a ansiedade e percebe que a criança se sente respaldada, né? No sentido de que a sua origem ela tá sendo respeitada, né? E isso é importante para nós, né? A gente sentir que a gente não está sendo... Nossa história não está sendo depreciada, né? Mas ela vai ser melhor tratada em determinado momento. E como é que foi o teu encontro?
Foi muitas fases. Muitas fases. Não, porque o que acontece? Eu cheguei cheio de dúvidas também, né? E eu queria entender melhor por rede social, a minha história. Então, aí meus pais tinham informações, né, de quem podia me ajudar a encontrar minha mãe biológica, de pessoas que tinham mais contato com ela, que poderiam ter contato. E foi isso, eu busquei uma amiga dela e me ajudou e tal, nesse processo, e foi incrível, porque eu até conto isso no livro. Tem essa amiga dela, né, uma senhora, ela passa para mim, eu vou na casa dela e de repente tá eu e minha namorada, hoje minha esposa, Thaís. Aí a gente foi lá e comecei a conversar e contar, olha, você lembra e tal, né? E ela disse, não, eu me lembro, agora a gente vai atrás disso e tudo mais. E quando viu, ela estava ligando para a prefeitura, porque ela sabia que de outra cidade, porque ela sabia que minha mãe biológica estava trabalhando lá, e ia conseguir contato. E eu falei, cara, porque eu vim aqui conversar. De repente eu vou conversar com a minha mãe na mesa da cozinha, uma pessoa que eu conheci hoje, sabe? E eu, cara, e aí pra minha sorte, né? Porque eu ia ficar muito, sei lá, não sei se ia aguentar tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas pra minha sorte, assim, a minha mãe biológica estava de férias. Não, minto. A pessoa responsável pelo setor que a minha mãe trabalhava estava de férias. Então ela não tinha como achar o contato. Ia voltar na segunda-feira, isso era uma sexta. E aí essa senhora me disse assim, não, segunda-feira eu passo o contato para você. E aí eu liguei para ela na segunda-feira e ela me passou o telefone da minha mãe biológica. E aí eu me lembro, cara, eu anotei num post-it, aqueles papelzinhos amarelinhos que coloca... Anotei e coloquei na tela do computador, assim. E prendi, assim, e falei, vou ligar em algum momento. E, cara, não ligava nunca. Passou um dia, passou 2 dias, passou meses, e aquele papelzinho perdeu a cola e foi rolando, e cara, não sei como é que eu não perdi aquele papel, assim. Porque é uma coisa muito ansiogênica, gera muita ansiedade, né? Então, passaram meses até eu ligar, me sentir preparado. E um dia, do nada, eu liguei, e foi muito legal, assim, ela me recebeu bem, assim, nesse sentido. Mas muitas fases, eu tinha muitas questões. Mas ela sabia que tu já estava com contato ou não? Sabia. E eu tinha muitas perguntas, assim, tinha muitas questões e que eu queria saber a respeito do meu pai, ela não queria falar. E eu precisei de muito tempo para isso. Eu acabei conhecendo minha irmã biológica, a revelia do interesse dela, então ela ficou super brava comigo e tal. E aí depois a gente foi se encontrar de novo e aí conheci... Mas a tua irmã biológica sabia da tua existência? Não, aí que tá. Ela não sabia. Minha irmã biológica é 6 anos mais jovem do que eu. E ela não sabia que tinha um irmão biológico. Só que eu fui visitar a minha mãe, porque a minha mãe biológica ela não falava, ela sempre falava... Enfim, a gente falava de se encontrar, mas ela... deixa pra não sei... E um dia eu apareci de surpresa. Um dia a gente marca. Isso, um dia a gente marca. Vamos marcar. Aí eu apareci de surpresa no trabalho dela. E eu acho que ali deu uma fofoca, entendeu? Porque é um lugarzinho pequeno, cidade pequena e tal. E eu acho que a minha irmã foi visitar lá e alguém soprou essa história pra ela e ela... Teus pais adotivos não eram da mesma cidade de onde tu veio. Então, eram, mas Mas tu já não morava mais nessa cidade da onde tu nasceu. Então, eu sou de Realeza, interior do Paraná. Cidade bem pequenininha. E minha mãe biológica, meus pais moram até hoje moram lá. E a minha mãe biológica morava lá. E ela mora na região. Ela mora na região ali perto. Mas tem uma proximidade. E hoje a gente, né, tô morando no sul, em Porto Alegre, a gente está se encontrando aqui, mas é isso, quando eu fui encontrá-la, eu fui encontrar numa cidade vizinha à Realeza, né, então são regiões próximas, são cidades próximas, assim, mas não é a mesma cidade. E aí tu conheceu outra... E daí, eu acho que o que aconteceu foi isso. A minha irmã ficou sabendo alguma coisa e me encontrou. A gente, enfim, deu um jeito de me encontrar.
E aí me lembro que na Aí época... deu uma mini guerra interna, né? E também aí a gente começou... Eu e minha irmã foi muito legal, porque a gente... minha irmã tem outra filiação, né, parental, tem outro pai, mas também não sabia da sua história. Apesar de ela ter ficado com a minha mãe biológica. Ela não sabia quem era o pai. E eu também queria saber quem era meu pai, e a gente acabou... Nos juntamos enquanto detetives, assim. Porque a minha irmã estava morando em outra cidade do Paraná também, então, enfim. Aí meio era as confuso. fofocas do almoço de domingo, era aí, todo mundo descobrir. E foi isso, então foi muito legal. A gente nos reunimos, assim, para isso e conseguimos descobrir. E aí, com o tempo, as coisas foram melhorando, assim, com Vocês o mantêm tempo... contato? Mantemos contato, muito queridos, todos eles, assim. E já conheceram teus pais? A minha irmã, sim, e foi pra cidade e tal. E da família do meu pai biológico, eles já conhecem. Meu pai conhecia meu pai biológico na época, tinha alguma proximidade, assim. Então, se conhecem, né? Se conhecem. Mas é uma relação muito... E teve uma outra coisa, isso é interessante que você falou, né? Tem a coisa do porquê, né? E eu sabia sempre a história, né? Porque a da minha mãe biológica, né? Era uma pessoa que não tinha condições materiais de manter uma criança. E também não tinha uma rede de apoio, como a gente diz hoje. Não se dizia na época, né? Mas não tinha pessoas que pudessem auxiliá-la, né? Ela estava muito sozinha, né? O que eu sempre ouvi dos meus pais. Sempre ouvi isso. Então, mas é diferente você conhecer a pessoa, você ver as rugas, né, na pessoa, você sentir a história ali. E depois foi muito importante conhecer a minha avó biológica também, né? Depois, né, que a gente ficou mais próximo, né? Depois desse momento mais confuso, assim... aí eu me lembro que eu fui viajar para o interior como jornalista e ia para a cidade onde estava minha avó e minha mãe biológica. E daí eu falei, posso conhecer minha avó e tal. E daí ela me disse, pode vir. Mas você não pode ser tão mal educado como você é. Você não pode chegar aqui e não me chamar de mãe e vai não sei o quê e tal. Eu acho que era uma coisa que pegava para ela, assim, né? Não reconhecê-la enquanto mãe também e tal, né? Acho que tinha algumas coisas trabalhadas ali. Eu fui tentando entender isso. E aí, quando eu fui ali também, eu fui bem recebido pela minha avó. Mas era uma história muito dura, muito pesada, muito difícil. A minha avó, ela casou, eram pessoas do interior, do campo, né? E minha avó teve um casamento muito feliz, me contou, assim, a falecida hoje. E, infelizmente, e aí tiveram a minha mãe, que foi a primeira filha, né? E aí a minha avó ficou grávida novamente e meu avô entrou num processo depressivo. Ela diz que meu avô sofreu um feitiço dos vizinhos e tal. Ela fala, porque, enfim, do jeito simples, né? Mas pelo que eu entendi, ele entrou num processo depressivo, tanto é que culminou num suicídio. Quando nasceu o segundo filho, ele nasceu com problemas e não vingou. E no mesmo dia, meu pai tirou a vida também. Então, a minha irmã, a minha mãe, que ia ganhar um irmão, na verdade, ficou órfã de pai naquele dia. Aí você imagina... E num tempo também, minha avó casou de novo. Mas você imagina, as pessoas até hoje têm preconceito em assumir, né, um filho de outra parentalidade também. Ninguém, né? Minha mãe acabou crescendo, assim... num espaço muito confuso, muito difícil, assim, de afetos e tudo. E quando você vê de perto e você ouve essas histórias e você vê as pessoas contando, você pensa, cara, como são, né, mesquinho de às vezes ter ressentimento, mágoa. Cara, se eu tivesse vivendo essa história... Será que eu não fazia? Faria a mesma coisa. E eu te diria mais, eu não faria, eu não sei se eu teria... a força e a coragem de levar uma gestação até o fim, cara. Eu acho que eu faria com o meu avô, cara. Eu tomava alguma coisa. Elas tiveram muita força. E teu pai biológico, ele não é o mesmo das irmãs? É uma irmã que tu tem?
Biológica. Não exatamente, não é o mesmo. São situações distintas. Ele não chegou a conhecer, tu falou, né? Meu pai biológico faleceu antes de tu conhecer. De eu conhecê-lo. Também. E também uma questão depressiva também. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho... Vamos melhorar o clima, então. Não, eu tenho... Não, é incrível, cara. Eu me cuido muito por causa disso. Eu tenho... Meu avô se perdeu a vida num processo depressivo. Meu pai também. Ah, ele meu pai também? biológico também. É porque também tem uma questão... né, tem um índice dos homens, né? Que é bem maior, né? Questão de tirar a própria vida, enfim. E questão também de realidade de criação de interior também. Das coisas as pessoas resolvem muitas vezes a situação dessa forma, assim. Sim. Isso ainda é comum, né? Então a gente... E o homem também, ele muitas vezes dá menos atenção para a saúde mental, né? Então a gente, ainda mais no contexto da história e da época também. Sim. Mas a gente tem que se cuidar mesmo, tem que levar a sério a questão da saúde mental, porque hoje em dia a gente quer mais Então, esclarecido nesse sentido. Você vai pro bar, você vai não sei o que e tal, e você vai usando paliativos, né? Mas quando vê aquilo, estoura e... Não, e na verdade é porque parece que tu tem uma obrigação de resolver as coisas, nem que seja dessa forma, né? Então parece que tu é o dono dos negócios. A gente não aceita aceitar ajuda, né? Então, às vezes, tem isso também. E aí, tu teve alguma questão, assim, de reconhecer traços fisicamente? Traços físicos, né? Porque isso deve ser um choquezinho, né? Isso é muito doido. Mas você sabe que eu nunca tive muito isso. Não sei, uma coisa minha, assim. Eu acho que eu cresci meio que percebendo assim, não importa tudo bem, eu não sei igual. Exato. Eu nunca... Mas quando tu vê lá os teus familiares, tu não via alguma coisa assim, tipo... Tu teve essa impressão? Teve isso, sim. Mas eu não sei, não foi uma coisa que me pegou muito. Mas eu sei que pega pra muita gente. Mas isso não... Mas não era uma coisa que tu esperava também ver? Não. Teve coisas assim que eu vi... É que ele é jornalista, né? Então ele queria saber mais a história. Tu queria saber mais as histórias que aconteciam. Eu não sei se eu ouvi tanto essa coisa de que o vínculo, não é? Tal, né? Então não peguei. Eu me lembro que a minha mãe biológica, eu me lembro que ela era... Tem várias situações assim que a gente tá num ambiente assim e não posso ficar aqui porque tem fumaça, não posso ficar aqui porque tem pó, não sei, tenho muita rinite e eu falo, é daí a culpa é tua! É daí que vem, porque meus pais, na minha família adotiva não tem muito isso. Eu me lembro que eu começava a espirrar e minha mãe dizia, tá gripado, mas não era outra coisa. Uma predisposição ali. Eu fui ali. descobrindo depois a rinite, o que é. Foi tu, então. É daí que veio. Me fala dos teus outros livros. Depois do Vida de Adotivo. Então, daí eu percebi isso, assim, eu senti depois dessa coisa de correr os grupos de apoio para pais e tudo, a gente começou a se encontrar enquanto filhos também, por conta das redes sociais, e a gente começou nós, enquanto filhos, né, pensar, a gente precisa ter mais representatividade, falar mais e tudo. Eu achei muito interessante e comecei a perceber que isso começou a acontecer. Tu chegou a participar da criação da associação? Da adotiva, isso, né? E é muito importante. A Larissa, que vem tocando hoje mais firme, é muito, muito legal o trabalho. E aí eu comecei a perceber isso, né? Que os adotivos estavam se organizando, nós e tal. Os pais já estavam organizados há um bom tempo e fazem um trabalho muito importante. E eu percebi que faltava dentro do campo trazer mais a voz da família biológica, né? Porque é o tripé da adoção, né? O filho, a família adotiva, a família biológica. E a família biológica não estava sendo representada, não estava... E eu pensei... E eu vi que era uma dor. Eu vi que dentro das famílias adotivas tinha uma dificuldade de falar sobre família biológica. Tinha um tabu ali. Até construir uma ponte de empatia. Porque eu entendo também, por exemplo, eu tenho filho também, então quando a gente percebe que um filho eventualmente sofreu em algum momento da vida, e mais ainda, cara, quando a gente percebe que ele sofreu e a gente não estava lá para apoiar, é muito doloroso. Então é muito difícil
De repente, em histórias que houve negligência ou que houve violência, você construir uma ponte de empatia, de compreender essas pessoas como resultado histórico, social, né? Então, é muito doloroso isso, é muito E difícil. até dentro de quem adota, por mais que preparado que seja, às vezes há famílias e famílias. Então, tem uma dificuldade de muitos ainda em aceitar que chegou numa história que já existe, né? Isso, fora Já tava isso. andando. Né? De perceber que também, exatamente. Já Não veio zerado. E o Será que ela lembra de mim? Meu segundo livro, ele veio bem nessa direção de fazer uma história que fosse bem acessível. Voltado pros menores. E para os menores. E também para os adultos. Eles adoram, assim, e está muito bem ilustrado, assim, né? O Camilo Carioca fez um trabalho maravilhoso, assim, de ilustração. E é uma história, assim, que eu nem uso a palavra adoção aqui dentro. É uma história de uma família que, por algumas questões, a gente precisa pensar se vai continuar junta. Se o núcleo vai conseguir permanecer reunido. Né? Então, é isso. É para a gente pensar um pouco o que separa as famílias, o que gera, né, crianças que vão para o acolhimento, crianças que vão para a adoção. Esse é um mote, é uma fábula que trata disso. Né? Então, para construir, para a gente entender Às vezes, para leitura conjunta, né? Também. De pais e filhos também, e, enfim... Me relatam muito isso. E também tem uma coisa de você possibilitar a leitura. Se a criança não está muito preparada para aquele tema, ela vai pegar outra face daquela história. Talvez ela não perceba tanto o campo da adoção. Então fica aberto conforme a questão é a fábula, né? A fábula também, dependendo do momento que a gente fala, né? O Pequeno Príncipe, tu tem que ler ele no mínimo 3 vezes na tua vida, porque dependendo de quando tu vai ler, tu vai trazer outras reflexões, né? Totalmente. Parece que o livro mudou, mas é a gente que mudou. Mudou o livro, mas na verdade é a gente em relação à história. Então eu acho que isso aí tem disso também, dessa leitura, né, compartilhada também, ela é bacana, mas é isso, a gente tem... E a magia da literatura é essa, né? Tu faz a tua história junto. E o 12 Mensagens de Filhos para Pais Adotivos eu acabei fazendo... Eu comecei a perceber... Esse é o mais recente. Esse é o mais recente, saiu ano passado. Eu comecei a perceber que dentro principalmente no processo da formação da adotiva, que foi a associação de filhos adotados. São todos da Fisales? São todos da Fisales. Que é uma... Aqui de Passo Fundo, muito legal. Eles são... Pablo, muito querido e tem um trabalho... Ele é pai adotivo também, tem uma sensibilidade grande, assim. Eles têm um carinho pela forma, os livros infantis deles são muito bons também, assim, e bacana. Não, e esse aqui, ele veio de uma questão, assim, que eu percebia, principalmente... Eu estava muito, assim, levando vida de adotivo para os grupos de apoio e tal, e a gente começou a fazer assembleias para formar a adotiva, que é a Associação de Filhos Adotados, só com filhos. Aí tal. Então, e aí eu percebi assim, que as questões que a gente trabalhava nos grupos de apoio com pais eram umas. As perguntas, as questões, tudo. E os debates que aconteciam na Associação de Filhos, nas assembleias, eram outros completamente diferentes. Tinha um abismo entre um debate e sobre outros. Tinham conexões, mas eram preocupações muito distintas, muito diferentes umas das outras. E eu pensei, eu acho que precisa construir uma ponte, né, para esses universos se encontrarem, né? Então pensei de reunir as principais pautas que eu via que os adotados vinham levantando. Coloquei isso na minha rede social, né? Diz, olha, se você que é adotado, o que você diria para um pai por adoção ou para alguém que está esperando por um pretendente para adotar? E aí vieram algumas questões e eu fui selecionei 12 questões que eu acho que são principais e aí eu escrevi sobre elas. Então é um livro mais direto, assim, entre uma crônica e um ensaio, um livro fácil, rápido de ler. Ali. Uma conversa que você meio que se atualiza dos debates que os adotivos vêm levantando agora.
Porque aí teve, né, nessas que fala que vocês fizeram, né, essas assembleias, enfim, essas conversas aí até para formar adotivas. E ali no início tinha essa... Porque às vezes a gente tem 2 grupos, né, vamos dizer assim, e que pensam coisas semelhantes de formas diferentes. Às vezes existe uma questão em comum, mas às vezes assim, nossa, o pessoal agora da adotivo só vai querer saber de família biológica. E, não, os pais por adoção não querem saber de família biológica. E às vezes nem tudo é tanto assim, né? E eu acho que é isso, acho que ajuda a criar essa ponte, né? Eu acho que hoje tá um pouco mais... o tema tá mais pacificado, vamos dizer assim. Mas já tá mais conseguem ter essa troca, né? Tanto que as meninas, acho que elas vão participar do ENAPA agora em Brasília elas também. participaram aqui, né? E isso, vieram pra cá, e eu acho que elas vão estar em Brasília também, se eu não me engano. Acho que é a Larissa que vai estar. E assim, é bom ter essa troca e esse olhar, né? Porque tem coisas que a gente não adianta. Que é de quem é adotado, a gente... Né? Várias questões. Que nem quando a gente fala outras questões como preconceito, alguma coisa. Quem vive, não adianta eu ficar questionando, né? Uma vez me falaram... Eu vi uma coisa... Quando te falarem de racismo... Só cala a boca e escuta. Não vem querer questionar, isso foi, isso não foi. Tu não vai viver, então não tem. Então cala a boca e escuta. E acho que essa questão da adoção, assim, quando vem do filho, é legítimo, né? Então são sentimentos que, mas eu não... Eu lembro que o Lucas, uma vez quando ele era pequeno, bobagem, assim, mas a gente estava os dois sentados, assim, assistindo um filme. Ele soltou um pum embaixo das cobertas. E eu falei, como é que é? Não, o tio some, não quero saber de ti aqui. O guri ficou, acho que uns 20 minutos chorando. Gente, olha aí. E a gente já tava uns 2 anos junto. E eu falei, não quero saber de ti aqui. O que deve ter mobilizado. Apertou os botões ali, que eu já... Que era dele, aquilo ali. Só que eu apertei o tal do gatilho. O gatilho, apertei uns botões errados ali. Não gosto de metáforas armamentistas, né? Não gosto também. Mas apertei o botão errado ali e explodiu. E aí, eu fico pensando, poxa, então, o que tem ali dentro, né? Então, sempre é uma caixinha. Então, tem coisas que são... Que é de cada um de nós. Então, acho que a terapia tem que estar on pra todo mundo. Né? E aí, eu não sei, a gente tá, né, assim, caminhando já pros finalmente, assim, tem um tema aí que tu quer trazer ainda mais umas considerações aí, fica à vontade. Não, eu acho que isso que você falou é importante, a gente poder ouvir todos os lados, assim, e eu não sei, eu tenho trabalhado muito hoje, assim, com grupos de pais e de filhos também. Eu gosto muito dessa questão mista, assim, porque eu acho que sim, tem as suas particularidades e elas precisam ser respeitadas e validadas também. Mas hoje, não sei, o que mais me interessa, Peterson, é estar perto de pessoas que percebem que a gente pode construir famílias dentro da nossa singularidade, entende? Dentro das nossas possibilidades e dentro dos nossos desejos, né? E que a gente não precisa seguir modelos, que a gente não precisa seguir aquilo que a gente vê na TV como padrão, que a gente pode construir a partir do que a gente deseja, do que a gente pode, do que a gente tem como possibilidade. Então, os grupos, eles funcionam para isso, assim, eu acho muito, muito, é uma coisa que me enriquece, me alimenta muito também. E eu tenho feito grupos de leitura, né, para a gente ler livros de filhos adotivos e debates, e eu acho isso muito rico, porque às vezes a gente pode também estar conversando com o adotado, mas o adotado também ter uma visão conservadora a respeito disso, ou falando com um pai por adoção também, né? Então, acho que o denominador comum é esse, a gente perceber que a gente consegue construir famílias dentro da nossa singularidade e eu acho que, por isso que o trabalho do Elo, de outros grupos é tão importante nesse sentido, assim, da gente se fortalecer enquanto nós, porque às vezes a gente fala assim, não, quando é que a sociedade vai respeitar, quando é que...
Cara, a gente vive num ambiente em que há muito preconceito e esse preconceito ele é... Que ninguém se respeita em nada. Ninguém né? Exatamente. Então é todos os temas. Tá a isso. única coisa que a gente respeita é a reprodução do capital, né? E essa família mais padrão, normal, ela se encaixa muito nisso, né? Essa família mais padrão nuclear. E a gente está por fora disso. Então, o que a gente tem que fazer, a gente não vai ser maioria, a gente não vai ser... A gente precisa se fortalecer entre nós. A gente precisa se fortalecer. E eu digo, não é para criar uma bolha. É para a gente se fortalecer justamente para poder trafegar fora da bolha. Para a gente poder se apoiar um ao outro, até encorajar um ao outro. Qualificar nosso discurso também, né? Porque às vezes a gente tem umas... Às vezes a gente é agredido sem saber e não sabe nem como se defender. Então, acho que quando a gente tem essa conversa entre os pares e outras histórias, a gente vai estar mais fortalecido, tanto antes quanto depois da adoção, enfim. Eu acho que a gente tem que ter isso, assim, e fortalecer os nossos, né? Sabe que no último grupo, assim, nós tivemos um grupo, nós tratamos questões interraciais, e aí tinha um pessoal do movimento negro e tudo. E aí foi falando da origem, aí tinha um adolescente, né, de família interracial. E aí ele trouxe, assim... daí foi questionado para ele como é que ele se sente vivendo numa família branca, né? E só que os palestrantes estavam fomentando, assim, bastante essa questão da busca, né? Não da família de origem, mas das origens étnicas, enfim. Sim. E ele disse que ele não é ligado o adolescente disse assim, até ele se emocionou, ele disse assim, olha, eu não sou ligado nessas questões, porque para mim não faz falta. Eu vi que o entendimento dele ali, ele falou, meus pais são tão bons para mim. E, claro, a mãe é super engajada na questão do movimento negro, ela é uma mulher branca. Mas ali, o que a gente percebe ali? Ele estava com medo de trair aquela família, entendeu? Não, eles são tão bons para mim que se eu for buscar alguma questão da origem negra, parece que eles não são suficientes. Mas não era isso, entendeu? Só que, claro, dentro do entendimento de um adolescente. Então, ele vai ter outros momentos de vida que provavelmente ele vai buscar essas questões mesmo né? Porque eu acho que é importante ancestralidade, enfim. E aí tu vê isso, né? Porque também o adolescente tem medo de não ser eu não posso ser o traidor. Porque a sociedade me coloca... Eu lembro que o Lucas, quando era afilhado ainda, uma vez a gente saiu numa reportagem, enfim. Do nada, uma mulher pegou ele pelo braço numa parada de ônibus que nós estávamos. Meteu o dedão na cara dele, dizendo assim, tu tem que ser muito grato, hein? Tu tem que ser não sei o quê. Sim. Então, é uma pressão que tem nos adotivos, que às vezes a gente tem a pressão de a gente tem que dar conta, mas vocês são obrigados a ser gratos. Exatamente. E ninguém é grato o suficiente a pai e mãe, né? Exatamente. Não, isso é interessante, né? Porque sempre se diz, né, que a adoção não é caridade e quando cai do lado dos adotivos é isso, como se a gente tivesse, então, que não é caridade, mas seja grato. Exatamente, porque tem... Então, eu acho que os grupos fortalecem isso também, a gente conseguir superar a gente se apoiar uns aos outros e às vezes até porque, por exemplo, se a gente está conversando, dialogando, você ouve relatos como esse, a gente não se surpreende tanto, a gente consegue reagir de outra maneira também. Então, é muito, muito importante mesmo. Mas então, tá. Te agradeço um monte. Que bom que conseguiu fazer esse encontro. O livro consegue aonde? Busca lá no Instagram, @oluqueze. Vamos fazer. E você coloca ali também. Já o arroba já. E ali tem o link, você adquire direto comigo, manda autografado, manda alguns brindes junto. Brindezinho, A gente pode fazer vamos fazer um cupom de desconto pro Elo também. Vamos fazer, de repente. Então tá. Quando vai sair esse podcast, agora sabe? Sim, acho que pra semana que vem já. Então vamos fazer até final de agosto. Final de agosto. Não, agora a gente já tá... final de agosto, então. Estamos no meio. Nós estamos no meio. Tá, vamos fazer até o final de agosto, então, cupom ELO15. 15% de desconto. Improvisado aqui. ELO15, descontinho. Tá, eu já vou deixar pronto lá quando sair o podcast. Também, a gente coloca lá na descrição do vídeo. Até terminar agosto, tá valendo. Então tá. Certo, então. Obrigado. Até o próximo episódio e tchau.